Olá pessoal, tudo bem? Priscila Carvalho falando da Carvalho Coaching Treinamentos e vim trazer aqui um tema que me marcou muito na semana passada e, enfim, eu considerei legal e importante trazer aqui para vocês, dividir aqui com vocês esse assunto. Na semana passada eu participei de uma roda de negócios realizada pela CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da minha cidade, Jundiaí, em conjunto com o Sebrae. E foi muito interessante, assim, aprendi muito. Nessa roda de negócios, foram 25 empreendedores, empresários, e cada um era de um ramo diferente. Então foi muito legal essa troca de experiências, de ideias, porque assim, tinha pessoas lá de ramos e, né, que forneciam produtos e serviços assim que eu nem conhecia, que eu nunca ouvi falar. E foi muito legal me aproximar dessas pessoas aqui da cidade. Num determinado momento, antes da gente começar, né, porque na roda de negócios, nesse meu caso, né, eram 25 empreendedores empresários, e cada um de um ramo diferente, e nós tínhamos 1 minuto e meio para falar a respeito do nosso produto, do nosso serviço. Então, dentro de 1 minuto e meio, você tinha que falar quem é você, o que você faz, qual que é o seu diferencial e qual que é a sua missão, né? Qual que é a sua intenção com a sua empresa. Muito bem. E aí, antes de começar essa rodada, então foram 6 rodadas no total, porque eram 6 mesas que tinham, né? E as pessoas rodavam por essas mesas para a gente conversar com todo mundo, né? Então todo mundo tinha o mesmo tempo para falar, é assim que funciona uma roda de negócios. Antes de começar, a pessoa que estava conduzindo esse trabalho, que é uma pessoa do Sebrae, ela falou assim: olha pessoal, existe uma diferença muito grande entre ser interessante ou interesseiro. E assim, aquilo logo me marcou muito, assim, porque realmente assim faz todo sentido. E me fez refletir, né? Todo esse tempo aí que eu trabalho por conta, né? Que eu trabalho de forma autônoma, depois que eu fiz essa mudança de vida, mudei de cidade, larguei o CLT, comecei a trabalhar por conta. E na ocasião que eu larguei, né, o CLT, eu tinha que começar a ter atitudes diferentes. Então eu fui atrás de grupos para poder fazer networking, para fazer meu networking aqui na cidade, porque essa mudança não foi só de trabalho, né, assim, de forma de trabalho, porque na verdade eu continuo fazendo o que eu fazia anteriormente, claro, me especializei em outras coisas, mas eu dei continuidade a um trabalho que eu fazia no CLT, que era treinamento e coaching. Só que eu mudei de cidade, né? Eu mudei, meu networking estava todo em São Paulo, então eu comecei a participar de grupos daqui da minha cidade, justamente para conhecer as pessoas daqui, enfim, né? Entender o quanto que eu podia colaborar com cada um. Então, só para a gente fazer aqui a diferença, né, entre ser interessante ou interesseiro, assim, uma pessoa interessante, ela apenas é. Ela é. Porque ela chama atenção pelas suas ideias, pelas informações que ela traz, pelas informações que ela troca, pelo conhecimento. Né? Tá numa roda de conversa, seja profissional, seja pessoal, uma pessoa interessante, ela atrai a atenção das pessoas. Por quê? Porque ela tem algo a compartilhar, ela tem algo a doar, né? Seja conhecimento, seja informação, seja ideias, troca de ideias. Então ela troca informações, ela compartilha. E isso de uma forma muito natural. Por isso que eu falo, uma pessoa que é interessante, ela apenas é, você tem que apenas ser. Não dá para ficar forçando. Uma pessoa interesseira, ela se aproxima de você única e exclusivamente para explorar algo de você. Uma pessoa que é interesseira, ela quer explorar alguma coisa que você conhece ou simplesmente ela quer vender para você algo sem se importar exatamente com o que você tem para trocar com ela. E quando a gente vira, né, empreendedor, empresário,
Isso é fundamental, networking é fundamental. Mas é fundamental o quê? Na troca, né? No aprendizado que essa troca, que esse networking traz. Não é uma via de uma mão só, né? É uma via de mão dupla. Na medida que você, né, troca informações, que você doa informações, que você compartilha, você também recebe. E aquilo pode fazer diferença no seu negócio. Então tem que haver muita empatia, tem que haver muito cuidado nesse relacionamento. Então, como eu disse, né, o interesseiro, ele se aproxima de você visando algo que você tem para oferecer para ele. Ou para te vender algo. Simples assim. E essa pessoa, naturalmente, ela é reconhecida. Ela acaba repelindo. Por quê? Porque é uma questão muito maior aí, né? E eu confesso para vocês que quando eu me tornei empreendedora, que já contei um pouco a história para vocês, eu era um pouco interesseira, sim. Eu queria muito fazer o networking, mostrar, né, o meu trabalho, falar o que eu fazia e tudo mais, mas às vezes não escutava com atenção, sabe? Com os olhos, com o ouvido, com o coração, né? Escutar mesmo com o coração o outro lado. Então eu confesso para vocês assim que até um ano atrás, né, porque já faz 2 anos e meio que eu trabalho dessa forma, né? E eu confesso para vocês que há um ano atrás que me caiu muito essa ficha assim muito forte, né? Que a gente tem que trocar realmente ideias com as pessoas. Então, quando você conhece uma pessoa, então ela está te falando a respeito dela, a respeito da empresa dela, da missão, do propósito, a gente tem que ter muita empatia, escutar realmente com o coração. E entender o que você faz, né, o quanto pode colaborar com ela, com a empresa dela, com os funcionários dela. Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com parcerias, eu não tenho funcionários, eu tenho parceiros de trabalho, que são pares, que têm especialidades distintas e quando realmente surge uma necessidade e a gente pode atender, eu tenho esses parceiros para atender, a gente atende, né, essa demanda. Eu não tenho funcionários, então, por exemplo, tinha lá empresas que fornecia serviços, suprimentos, né, para empresas, então teria que ser empresas grandes para consumir aquele tipo de produto, mas nada me impede de indicar, porque dentro desse networking, né, e até mesmo com pessoas da família, você conhece pessoas que trabalham em empresas e assim sucessivamente, você pode indicar o trabalho delas. Então, olha que importante, entender o que a pessoa faz, realmente ouvir com o coração, promover essa troca realmente de ideias, de tudo, né, de conhecimento, até para você indicar a pessoa, para você indicar esse serviço para alguém que, porventura, pode vir te pedir uma indicação. Então, assim, participar dessa rodada de negócios, e quando ela falou especificamente, e aí, você é interessante ou você é interesseiro? Seja interessante, não seja interesseiro. Isso me marcou muito, porque olha a importância, mais uma vez, do comportamento que nós temos em relação às outras pessoas, que pode fazer uma grande diferença no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua produtividade, na produtividade dos seus funcionários. Então, fica aí essa reflexão que me marcou muito. Espero que essa informação também seja importante para você. Procure refletir se o seu comportamento está sendo qual? Interessante ou interesseiro?